Barbosa. Nós vamos conversar hoje com Paulo Rabelo de Castro, que já foi presidente do IBGE, presidente do BNDES e agora é candidato a vice-presidente na chapa de Álvaro Dias do Podemos. E o que podemos esperar do Podemos nessa eleição? Vou perguntar a ele, que é um homem com quem eu já tive o prazer de estar antes de saber de muitas ideias para tornar o Brasil melhor. Paulo, obrigado, Paulo Rabelo de Castro, por aceitar a nossa... Prazer é todo meu, Barbosa, estar com você e com a tua equipe valorosa, com os muitos e muitos internautas que acompanham você e o seu trabalho. Pois é, você já esteve comigo falando das suas metas para um Brasil melhor, sólidas. Aqui as metas. Pois é, elas... Já te entrego. Elas vão se Era encaixar. o plano de 20 metas, agora passou a ser o plano de 19 mais uma, porque 19 é o número do Podemos, mas elas continuam 20. 19 mais a meta síntese, que é a revisão constitucional, sobre a qual até falamos já, né? Por que essa meta síntese? Porque ela é quem que abraça essa história toda e vai fazer a sua história, do seu plano de metas funcionar. Conta para todo mundo. Começa para explicar que eu já estava com o nome homologado na convenção do PSC, que é o meu partido, mas diante de um convite que o Álvaro Dias me fez para trabalhar em prol do Brasil, numa dupla, piloto e copiloto, eu então passei de cavalo a burro. Me custou um pouquinho, mas eu acho que isso dá uma demonstração inequívoca de quanto a gente ama esse país e quanto a gente precisa juntar forças. Não adiantava eu ficar concorrendo contra alguém que tinha uma plataforma muito semelhante à nossa, não tinha escrito um plano de 20 metas, eu poderia complementar a proposta de Álvaro Dias de realmente mudar esse sistema, esta bandalha, esta corrupção, e que ele chama, através da expressão refundar a República, que é o que nós pretendemos fazer na meta síntese, que é a 20ª meta, a revisão constitucional. É ela a meta síntese, aliás, que começa por ela. Porque se em 2019 não fizermos essa reforma, já abordando a simplificação tributária, uma nova previdência social, capitalizando o recurso em nome de todos os brasileiros, não fizermos uma reforma político-eleitoral, diminuindo o tamanho do Congresso Nacional, mas mais do que isso, enxugando a máquina pública, arrasando com esse castelo de burocracias onde nós estamos presos, encarcerados, nós brasileiros, e por aí vai toda uma sequência que está dentro vamos dizer, desses puxadinhos constitucionais para ter uma Constituição absolutamente enxuta, moderna. Nós não vamos conseguir fazer o que está previsto aqui nas outras 19 metas. E é por isso que me juntei a Alva e estamos nessa cruzada para dizer, como ele costuma dizer, povo brasileiro, abre o olho, abre o olho. Mas você vai precisar desse Congresso que aposta-se não vai ser tão renovado assim e que é resistente à mudança e que forjou essa Constituição e reforçou para ter seus privilégios. Como bater de frente com eles? Em primeiro lugar, Barbosa, vamos situar, a Constituição está fazendo 30 anos atrás, a situação política era bem diferente, era um momento de redemocratização, era direito para todo mundo na Constituição e poucos deveres. Hoje o país está muito mais maduro, está sabendo que direitos têm que ter correspondência com deveres e, portanto, é essa reforma que tem que ser feita, um equilíbrio entre direitos e deveres. Ou seja, nós temos uma estrutura onde nós vamos sair dessa eleição vitoriosos com a reforma constitucional praticamente já referendada pelo público brasileiro. Eu duvido muito que o Congresso Nacional vai dizer não para uma meta síntese de uma administração vitoriosa de Álvaro Dias nas eleições. Não, vão debater, provavelmente vão enriquecer a proposta que a gente levar e vão aprovar. Conversando com Paulo Rabelo de Castro, é candidato à vice-presidência da chapa de Álvaro Dias no Podemos. O Paulo Rabelo de Castro tem uma história de administração que é o meu desafio agora. Né? O IBGE, sabedor dos números reais do Brasil. Sim. BNDES, sabedor das necessidades
de investimento do Brasil. Estamos em crise, o país está quebrado. Né? Mal paga a folha de funcionários em todas as instâncias, federal, estadual e municipal. E aí como é que faz dinheiro? Tem maquininha? Como é que vai ser isso aí? Conta pra gente. É verdade, para um monetarista lá de Chicago, esse negócio de rodar a maquininha não é o caso. É o pior dos casos. Temos que equilibrar receita com despesa. A boa notícia é que o Brasil paga muito imposto. Agora, recentemente, mesmo com esta recuperação mambembe, né, voo de galinha, a arrecadação tributária está aumentando vigorosamente. Você veja como o brasileiro é bom de pagar tributo. O que acontece é que o desequilíbrio está no desperdício, quando não na corrupção desenfreada. Então vamos admitir que seja só o desperdício e a maneira errada de administrar. Tudo isso vai ter que ser combatido no primeiro dia através de um limitador universal de despesas. Como fez a Angela Merkel na Alemanha, nós estudamos esse caso, ele é aplicável no Brasil e as proporções, uma contenção da ordem de 10% nas despesas, eu acho que até na minha casa, na sua casa, é possível. Às vezes sacrificam um ou outro item do orçamento, mas não estou falando em 30%, não estou falando em 50%, 10% em geral. Se alguma coisa não pode ser cortada nem 10%, uma outra vai ser cortada em 12%, 13% ou 15%, para compensar aquela que teve um corte inferior a 10%. Portanto, 10% na média, e no ano seguinte um tratamento do orçamento como se a gente fosse começar o Brasil de novo, que aí nós estaremos realmente refundando a República, já com a gente falou no bloco anterior, uma revisão constitucional feita, a gente vai saber. Vou dar um exemplo de algo que eu sei que é importante. IBGE é importante? Então me prove. Eu já fiz isso no IBGE e eles foram correr atrás da justificativa para o IBGE. De início o pessoal disse, está maluco? O IBGE é importante porque é importante. Não, ele tem que me justificar os quase 2 bilhões que gasta. Eu acho que é um dinheiro bem empregado, mas vamos ver se realmente o total dos trabalhos publicados tem esse valor. E se o custo total da operação IBGE se justifica desta maneira. Aí fizemos o censo agropecuário, censo esse que saiu por conta do Congresso Nacional. Aí dou um outro exemplinho de como o Congresso às vezes é mais sensível e mais camarada e mais parceiro da cidadania do que o Poder Executivo, que tinha me cortado a verba do censo agropecuário. O governo Temer, ao qual eu pertencia como um colaborador ali. Imagina isso. E o Congresso Nacional, através do Senado, é que teve a grandeza de dar essa verba. Então eu estou mostrando para você que com determinação, com coragem, a gente consegue realmente fazer um equilíbrio orçamentário. Então, revisão constitucional, equilíbrio orçamentário, e lá para 2020 nós poderemos dizer que o Brasil está renovado. Porque hoje ele está em chamas. Hoje, e eu digo isso porque no dia de hoje nós estamos aqui em luto pelo que aconteceu, pela destruição de 200 anos de história. Aliás, 200 não, 2000, porque o sarcófago lá do egípcio, comprado eventualmente por Dom Pedro II, que era um estudioso da matéria, etc., isso é muito mais do que os itens preciosos da nossa própria história. Ou seja, nós ali destruímos cultura, destruímos memória, destruímos vida. E isso é um sinal. É o país que vai pegar fogo. É o país que está em chamas. Nós estamos muito doentes. Aliás, nós não, estes últimos governos corruptos, governos perdulários, governos desperdiçadores, isso tudo faz parte de um esquema de um assalto, no qual o contribuinte é o pagante. Nós temos que acabar com isso. Álvaro e eu combinamos na presidência da República, vamos trabalhar juntos para realmente renovar o Brasil. Eu vou aproveitar que você citou o Álvaro e ele está ligado e linkado nesse nosso papo aqui e vai nos falar de onde estiver nesse momento. A questão que eu quero colocar para ele agora, do que também tanto incomoda o povo brasileiro, esse bendito presidencialismo de coalizão, onde todo mundo quer tirar um naco do poder, quer se apropriar de uma parte do poder, com ministérios loteados, com secretarias rendidas,
e outros Tem cargos chapas públicos. aí, não querendo fulanizar, que já partem do loteamento de ministérios. Exatamente, já tem como ponto Não de é que vão partida fazer isso depois, já fizeram antes. o compromisso E de... nosso compromisso é programático, nosso compromisso, Barbosa, é com o futuro do país. E nós não abrimos mão disso. Combate à corrupção e eficiência econômica. Não é isso, Álvaro Dias? É isso mesmo, Barbosa. Se nós não acabarmos com esse sistema corrupto e incompetente, nenhuma das promessas de campanha se concretizarão. Combater a corrupção é essencial. Por essa razão, nós estamos falando em uma política de Estado de combate à corrupção, tendo como exemplo e motivação a Operação Lava Jato. Certamente, se nós combatermos para valer a corrupção, vamos mostrar ao mundo que o Brasil está mudando, tornando-se outra vez um país sério, e os investimentos que foram daqui, expulsos pela corrupção e pela incompetência, retornarão para gerar emprego, renda, receita pública e desenvolvimento. Nossa conversa vai ser fechada agora, como convém, né? Eu quero saber um segredo, Paulo Rabelo de Castro, uma coisa que ninguém sabe, é em primeiríssima mão, nós vamos agora contar para todo mundo, vai deixar de ser segredo nesse Puxa momento. vida, Barbosa. Não, dá o seu jeito, me conta Eu o falei segredo. sarcófago, tem coisas que estão guardadas aqui, que nem o túmulo de Ramsés. Mexe lá no Ramsés III, lá para ver se vai... Me Não, conta na o segredo. verdade não, eu sou uma pessoa bastante aberta. Mas tem coisas que você fez e que alguma ninguém coisa, sabe. não, aliás, eu posso te narrar algo que realmente corresponde ao motivo desse nosso luto hoje, de nós não termos chegado a tempo para fazer a recuperação tão urgente, urgentíssima, que tinha sido apontada há anos, não meses, anos antes, e da qual decorreu esse incêndio que eu poderia chamar de criminoso, porque mesmo que os criminosos não tenham tido a intenção, eles acabaram promovendo os criminosos da administração pública. Pois bem, o BNDES e esse aqui é o segredo, eu estive envolvido, e até o último dia lá em que fiquei no BNDES, em apoiar o projeto que o ministro da Cultura tinha trazido para recuperar o Museu Nacional. Eu fiz com o ministro Sérgio Saleitão, uma boa parceria. Ele me trazia tudo que eu estava enquadrado na política de apoio do BNDES, eu procurava dar prioridade. Não cheguei a assinar porque saí para fazer a pré-campanha e observar o tempo de quarentena para me candidatar. Mas, de fato, encaminhamos o trabalho, ele acabou sendo aprovado, parece que foram cerca de 21 milhões, e que eu espero, hoje mesmo falei com alguém do BNDES, para que anunciassem que estariam fazendo um realinhamento desta verba, que seria de recuperação, para pelo menos um processo de reconstrução. O Brasil não pode estar sentado agora em cima dos escombros da cultura nacional. E o BNDES faz isso, é muito bom que todos entendam, não é com o dinheiro do público, tirado dos recursos do público. Ele primeiro empresta, BNDES, faz o seu lucrinho, que é um lucro em cima de uma taxa de juros que muita gente critica, que é até baixa demais, que é fomentada, subsidiada, mas na realidade são taxas apenas, vamos dizer, de um país normal. Os clientes pagam de volta, alguém faz investimentos que são extremamente importantes para o país, porque geraram empregos, e com os recursos retornando para o BNDES, que tem que pagar imposto de renda, o único banco de desenvolvimento nacional praticamente do mundo que paga imposto de renda para o patrão dele, que é a União, que é o governo federal, como se fosse um banco qualquer, nem precisava. Pois bem, uma parte desse lucro, através da Lei Rouanet, nós podemos aplicar como então estávamos prontos para aplicar nessa recuperação do Museu Nacional, e se depender de mim, é isso que faremos. Na administração Álvaro Dias, Paulo Rabelo, nós vamos de fato dar todo o apoio à cultura, inclusive lançando o chamado Cartão Cultura, para as pessoas que não têm possibilidade, não têm renda hoje, para pegar um cinema, para ir a um teatro, para frequentar um museu.
não é? Que às vezes também são pagos, e algumas outras atividades culturais que são necessárias para a vida do cidadão moderno. Falou conosco hoje Paulo Rabelo de Castro, candidato à vice-presidência na chapa de Álvaro Dias pelo Podemos. Paulo, muito obrigado pela gentileza. Obrigado a você, Barbosa. Obrigado a todos os queridos internautas que nos acompanham. Tomara que o Brasil saia desse perrengue, gente, e que a gente não se incendeie como o Museu Nacional. Nós precisamos ter prosperidade com liberdade. Eu acho que nós precisamos lutar por isso. Até a próxima. Francisco Barbosa.